Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, o podcast empresarial, uma iniciativa da Associação Comercial com apoio da Cressol, que traz para você toda sexta-feira os principais nomes do ramo empresarial de Guarapuava, pessoas que fazem a diferença na sociedade, com grandes histórias e também experiências para você que se interessa por esse mundo dos negócios. Hoje, inclusive, a gente recebe o Assir Morris Edlin, diretor financeiro da Shooting House e CEO da Housekeeping Ativos Tributários. Ele também é atual presidente da Federação Paranaense de Tiro Esportivo, ex-presidente da Liga Nacional de Tiro ao Prato e membro do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, responsável por levar o nome de Guarapuava para todo o Brasil no tiro esportivo, uma grande personalidade que a gente recebe aqui hoje. Seja bem-vindo, Assir. Agradeço você aceitar o nosso convite e se dispor a tirar um pouquinho do seu tempo para conversar com os nossos telespectadores. Olá, Elis. Um abraço a você, um abraço a toda os associados, né, da nossa gloriosa Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava, muito bem representada pelo nosso querido Claudinei Pereira e a sua competente diretoria. É uma satisfação poder participar desse momento aqui, desse evento e desse podcast que tem se tornado uma referência não só a nível de informações, mas também as personalidades que vocês têm trazido para cá para dar o seu depoimento, a sua trajetória. Eu acredito que isso valoriza demais o município de Guarapuava e tudo aquilo de bom que é feito na nossa comunidade. E a gente fica muito feliz, como eu disse ali no início, de receber você aqui. E já gostaria de começar falando sobre carreira, né? Eu fiz um histórico aqui do seu currículo, da sua vasta experiência, e ela não é vasta à toa. Você começou muito cedo, ainda adolescente, né? Então conta um pouquinho pra gente do início da sua carreira. Eu tive, assim, a alegria de poder começar muito cedo, de maneira muito precoce. Naquela época, nos idos de 1986, quando eu tinha ali 12 para 13 anos, as coisas não eram como hoje, né? Para você receber um menor aprendiz, hoje você tem que ter pelo menos 16 anos, né? Eu comecei no ramo de autopeças, no oeste do Paraná, na cidade de Cascavel, muito jovem, 12 para 13 anos, né? Eu ainda estava cursando a 7ª série do ensino fundamental, trabalhava de manhã, estudava de manhã, melhor dizendo, trabalhava à tarde, e comecei cedo, como já falei, e tive a oportunidade de me especializar muito nesse segmento de concessionárias, no ramo de autopeças. Trabalhei em Cascavel, Medianeira, Foz do Iguaçu, sempre em concessionárias na época da marca Ford, né? E foi com base nisso que quando eu resolvi, ali quando eu tinha 17 para 18 anos, voltar para a minha cidade natal, a cidade da minha família, dos meus avós, que é Guarapuava. Eu que nasci em Guarapuava, com muito orgulho, digo a todos que sou guarapuavano, tive essa alegria de poder voltar, depois de algum tempo fora, sempre seguindo a trajetória do meu pai, que trabalhava fora de Guarapuava. Nós moramos em diversas cidades, e daí viemos para justamente cursar a faculdade, né? Depois eu vou falar um pouco sobre a nossa trajetória acadêmica, mas em 1991 nós retornamos a Guarapuava e começamos daí sim as nossas atividades na Universidade Estadual do Centro-Oeste, como acadêmico do curso de Ciências Contábeis, mas também trabalhando em paralelo na época da Simocar, né? Muitos das antigas vão lembrar que era uma concessionária Ford aqui de Guarapuava durante muitas décadas, muito conhecida, né? E aí depois o meu pai acabou comprando uma loja de autopeça e eu passei a trabalhar com eles. Foi quando um professor meu, muito querido, professor José Maria Molenda, que eu tenho com muito carinho no meu coração, um dia, vendo o meu desempenho na universidade, falou assim para mim um dia: Assir, você pretende ser contador algum dia na tua vida? Eu falei, pretendo. Ele falou, então eu vou te dar um conselho. Largue tudo o que você está fazendo e vá trabalhar com contabilidade, né? E eu peguei aquele conselho, conversei com a minha família. Eu tinha um bom salário na época, porque eu era muito qualificado no segmento de autopeças. E tomei uma decisão difícil, mas que eu considero que foi a decisão que mudou a minha vida. Foi quando eu decidi investir na minha carreira profissional.
Na época, isso já era o ano de 1992, com 19 anos, eu fui trabalhar no ramo de contabilidade. Iniciei no grupo José Roque Severini, na época, que não existe mais as empresas, a Pinhopel e a Pinhoeste, Pinhopel Embalagens, Pinhoeste Transportes. E de lá para cá trabalhei em diversas outras empresas, sempre nessa área de gestão. Fomos também aprendendo outros ramos dentro da parte de contabilidade, desenvolvemos atividades em diversos setores, e aí trabalhamos em algumas empresas importantes aqui de Guarapuava, como a Companhia Força e Luz do Oeste, a Dimasa, trabalhamos na Brasilac, que hoje não existe mais, e daí terminamos essa nossa trajetória com vínculo empregatício, eu já digo, né? Porque daí eu dei uma virada, me tornando empreendedor, no Grupo Matos Leão de Comunicação, onde muitos me conheceram, porque eu fui diretor-geral de todas as empresas do grupo, né? Rádio, televisão, jornal, e lá nós tivemos esse contato, então, com a imprensa, a qual eu valorizo demais, principalmente a imprensa aqui de Guarapuava. Então, basicamente, nós estamos traçando uma linha do tempo aí que vai de 1986 aproximadamente ao ano de 2000, que foi quando eu resolvi, sim, aí ter os meus próprios negócios. Ou seja, uma caminhada longa que começou lá atrás e foi se passando por vários outros caminhos e setores, né, até chegar onde você está hoje. E você também tem uma relação com a vida acadêmica, né? Atuou muito na educação, contribuindo para o ensino superior aqui de Guarapuava. Eu digo com muito orgulho que eu sou prata da casa, né? Eu me formei em Ciências Contábeis na Universidade Estadual do Centro-Oeste, e lá, logo em seguida, logo depois que eu terminei o meu curso de Ciências Contábeis, no ano de 1995, já em 96, passei num concurso público e passei a ser professor de algumas pessoas que foram meus colegas, que acabaram ficando para trás. E foi uma experiência muito interessante. Nós ficamos na Unicentro durante 12 anos, até o ano de 2008, quando eu tomei uma decisão de deixar a vida acadêmica. Trabalhei também na Campo Real, logo no início dos cursos na área da administração na Campo Real, entre o ano de 2002 a 2006. Também tenho muito orgulho em dizer que fui um dos pioneiros lá do curso de administração, na época muito bem capitaneado pelo professor Silvano Simões Rocha, e também, que envolve esse lado mais acadêmico, eu tive a oportunidade e a satisfação também de ser, durante alguns anos, consultor e instrutor do Sebrae, que é um grande parceiro da nossa SIG, né? No Sebrae eu fiquei entre os anos de 2000 e 2004. E foi ali, no Sebrae, que deu o link para eu montar a minha primeira empresa, né? Que daí vem, dentro desse tripé profissional, acadêmico e empresarial, o início dessa trajetória como empresário. Mas antes disso, eu ainda fiz um curso de mestrado, né? Fiz algumas especializações, alguns MBAs, e tive a oportunidade de fazer um mestrado ao lado de uma grande personalidade aqui de Guarapuava, ex-presidente da SIG, o meu querido Sérgio Cristóvão Zarpelon, que inclusive foi o presidente que iniciou a construção da atual sede da Associação Comercial, comprou o terreno, e que também deixou seu nome marcado na história da SIG. E junto com o Sérgio nós ficamos 2 anos no Uruguai, fazendo um curso de mestrado, uma maestria, como eles chamam, na área de administração. Então, no ano de 2008, por conta de algumas decisões que eu tive que tomar para impulsionar um pouco mais os meus negócios, aí sim, já falando como empreendedor, eu tomei uma decisão, então, de deixar o magistério. Mas eu sempre tenho sido convidado para ministrar palestras nas faculdades aqui de Guarapuava, dar um pouco do meu testemunho, da nossa experiência, e isso tem me alegrado muito todas as vezes que eu volto para a academia para compartilhar um pouco da nossa trajetória e da nossa experiência.
Eu acho que você quase já respondeu ali como foi esse percurso de mudar de carreira. Você passou por muitas áreas, né? Foi docente, passou por várias áreas empresariais, foi para a área da comunicação. Mas como que surgiu essa virada de chave que te deu o interesse de largar aquela trajetória toda que você estava construindo para ser empresário? E ainda mais nesse ramo que você empreendeu. O que foi que te motivou? Eu, quando era diretor das empresas do Grupo Matos Leão de Comunicação, eu estive lá até o ano de 2004, quando eu tomei a decisão de deixar de levar paralelo as minhas empresas de consultoria na área de gestão com as minhas atividades com vínculo empregatício, né? Então, em 2004, eu tomei essa decisão e de lá para cá a coisa só se desenvolveu. Mas aonde foi realmente a minha primeira empresa foi quando eu tive que constituir uma empresa para me tornar consultor do Sebrae, instrutor, né? Na época tinha muito programa de instrução, tinha um programa chamado Brasil Empreendedor, que foi um divisor de águas dentro do Sebrae, e eu ingressei junto com o Sérgio Zarpelon e junto com outras grandes personalidades aqui de Guarapuava, na época, no Sebrae, professor Léo Raifor, professor César Bittencourt, né, professor Fernando, que estão até hoje ainda trabalhando no Sebrae. Mas, na verdade, em 2004, eu resolvi tomar uma decisão de trabalhar só com a minha empresa de consultoria na área de tributos. E aí que entrou a Housekeeping Ativos Tributários, onde nós começamos a desenvolver um trabalho nessa área de ativos tributários, de créditos tributários, que já faz agora, em 2024, completou 20 anos de atividade. E nesses 20 anos, nós conquistamos, até o presente momento, mais de 400 clientes espalhados em todo o estado do Paraná e em outros estados. Agora estamos expandindo nossa atuação para o estado de Rondônia, para o estado do Mato Grosso do Sul, para o estado do Pará. E isso tem nos alegrado bastante, porque é fruto de muito trabalho, é fruto de muito relacionamento, não só com os clientes, mas também com a comunidade, e isso realmente está funcionando e está fazendo com que nós possamos, a cada dia que passa, trazer mais clientes que confiam nesse trabalho que a gente desenvolve dentro dessa atividade da consultoria. E essa trajetória toda, com certeza, foi repleta de desafios. Qual foi, assim, o maior desafio que você acredita que passou nesse período que você teve essa transição? O maior desafio, quando a gente toma uma decisão de empreender, eu sempre digo que é a questão da estabilidade. Eu acho que hoje, e eu tenho impulsionado muitas pessoas, eu tenho encorajado muitas pessoas a se tornarem empreendedores, e muitas delas sempre dizem, mas e como que eu faço que eu não vou mais ter 13º, eu não vou mais ter as verbas, os proventos de férias, eu não vou mais ter os proventos de fundo de garantia, esse tipo de coisa. E eu sempre digo que quando você trabalha para você mesmo, você trabalha 24 horas com alegria e você nem percebe, né? E às vezes a gente fica muito acomodado naquele sistema de cumprir uma rotina, um expediente, e isso muitas vezes inibe muito aquele empreendedor que está dentro de você. E eu sempre tenho dito também, e essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar a você que nos assiste, se você não tem coragem de empreender, seja um funcionário empreendedor. O funcionário empreendedor, Elisa, é aquele que pensa com a mesma mentalidade do proprietário da empresa. Se você se tornar primeiro um funcionário empreendedor, a linha será muito tênue para que você possa se tornar, na continuidade, um empreendedor. Porque você já começa a mudar o perfil do teu pensamento. Você começa a enxergar as coisas como se você fosse dono do estabelecimento onde você trabalha, da companhia onde você trabalha. Então, eu acho que esse é o grande desafio da mudança de chave. Quando a gente se coloca no lugar do chefe, começa a pensar diferente, né? Porque uma coisa é a gente ser empregado, outra coisa é ser empreendedor. E quando senta na outra cadeira do outro lado, aí é que vê as dificuldades e os desafios, né? Não é fácil.
Bom, o nosso programa vai fazer uma pausa rápida, mas ainda hoje, na sequência da conversa aqui com o Moacir, você vai ver tudo sobre o tiro esportivo. Lá no comecinho do programa eu disse que ele é referência porque representa Guarapuava no cenário nacional, e a gente ainda vai falar sobre isso no programa de hoje. Mas antes de ir para o intervalo, eu quero lembrar você de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreve aqui no nosso canal, o ASIG TV. Além desse programa, existem outros podcasts ali na nossa playlist podcast, e também tudo que a gente faz na Associação Comercial você pode ver ali. Os principais trechos dessa conversa estão no Instagram, @ASIG-Guarapuava, e se você não conseguir assistir pelo YouTube, consegue nos assistir também no Spotify Café com a SIG. A gente vai para uma pausa rápida e volta já já. Estamos de volta com Café com a SIG, hoje recebendo o Acir Edlin, que tem uma trajetória bem importante ali, representando o Guarapuava no cenário nacional no tiro esportivo. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho da carreira, né, de como começou a carreira profissional, do sentido educacional, e agora a gente fala então do tiro esportivo, porque para quem não sabe, ele é diretor financeiro da Shooting House, atual presidente da Federação Paranaense de Tiro Esportivo, já foi presidente da Liga Nacional de Tiro ao Prato e é membro do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. Então ele representa Guarapuava no cenário nacional há 20 anos aí. Então, nesse segundo bloco, eu gostaria que você falasse como é que começou essa sua trajetória com o tiro esportivo. Eu digo para você que a minha vida ela se transformou depois que o tiro esportivo entrou nela. Isso aconteceu no ano de 2003, quando nós tivemos um atleta guarapuavano que se classificou para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, na República Dominicana. Acredito que muitos conheçam, né, o Rodrigo Bastos, que sempre foi um grande ícone do tiro esportivo no Brasil e no mundo. E eu, na época, como falei no bloco anterior, eu era diretor da rádio difusora, da TV difusora, e nós tínhamos um programa de esportes na TV diário. E tinha um programa especial no sábado. Então, eu fui o único membro da imprensa de Guarapuava que trouxe o Rodrigo Bastos antes dele ir para os Jogos. Porque depois, quando você volta com a medalha, ainda mais ele que ganhou a primeira medalha do Brasil naquele PAN, deu muita repercussão na imprensa nacional e internacional, porque ele quebrou o recorde pan-americano na época. Ele marcou 124 de 125 pratos possíveis, que é um resultado extraordinário, né? Então deu muita repercussão. E quando ele voltou da República Dominicana, a imprensa em cima dele, ele ligou para mim e disse assim: Acir, como você foi o único da imprensa que me chamou para eu fazer uma entrevista antes de eu ir para essa competição, eu quero que você seja o primeiro a me entrevistar agora que eu trago a conquista para a nossa cidade, né? E aí, nessa entrevista, na volta dele, ele me convidou para que eu visitasse o Clube de Caça e Tiro de Guarapuava, né? E eu aceitei o convite. Já naquele sábado, porque o programa era ao vivo, nós saímos do programa, almoçamos juntos e fomos para o clube. E eu digo para você que eu nunca mais deixei o tiro esportivo desde esse dia. E passados ali alguns anos, mais precisamente 3 anos depois, eu me vi presidente do Clube de Caça e Tiro de Guarapuava, né? Nós começamos ali inexperientes, sem conhecer o esporte. Quando eu vi, eu já tinha a minha arma de fogo devidamente licenciada pelo Exército, o meu certificado de registro como atleta do tiro, e quando eu percebi, eu já estava viajando com o Rodrigo e com o time de Guarapuava para competições em todo o Brasil, e aí nós começamos a conhecer atletas do tiro de alto rendimento em todo o Brasil, e dali a pouco eu já estava extremamente inserido, presidente do clube, e quando foi no ano de 2011, nós, vendo que existia um vazio no tiro ao prato não olímpico, numa disciplina chamada American Trap, ou Trap americano, nós, com
algumas pessoas que nós conhecemos nessa trajetória, desde o ano de 2003, 2004 até 2011, resolvemos fundar uma entidade em nível nacional, que é justamente a Liga Nacional de Tiro ao Prato, né? E eu sempre digo que foi o tiro esportivo daí que acabou me levando para o mundo, porque hoje a gente tem relacionamento e amizade e bons amigos, bons relacionamentos em toda a Europa, né? Nós vamos todos os anos, 1 ou 2 vezes para a Europa, em eventos, em feiras, já tivemos participando dos grandes eventos olímpicos em nível mundial, já participamos de Jogos Olímpicos como dirigentes, e também, atualmente, nós representamos o Brasil, nós temos uma cadeira no Conselho Mundial da Amateur Trap Shooting Association, da qual eu sou delegado do Brasil, nós temos voto, nós temos toda uma participação. Inclusive agora, no último dia 7 de agosto, nós estivemos nos Estados Unidos participando do Campeonato Mundial. Eu chefiei uma delegação, juntamente com a diretoria da Liga Nacional, de 99 atletas e 120 familiares aproximadamente, no total, a nossa delegação, mas 99 atletas que participaram desse campeonato mundial, trazendo 32 troféus para o Brasil. Então, hoje, a Liga Nacional de Tiro ao Prato é, sem dúvida nenhuma, um ícone no tiro esportivo não olímpico, né? E, falando nas disciplinas olímpicas, como você mesmo mencionou, eu tenho a honra e o orgulho de participar de 2 grandes entidades estaduais, que é a Federação Paranaense de Tiro Esportivo, da qual eu já estou no 7º ano como presidente, meu mandato termina no ano de 2025, e recentemente, desde 2023, nós fomos eleitos também para o Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, que juntamente com o amparo de 24 federações em 24 estados brasileiros, dão sustentação para a existência, então, dessa grande e gloriosa entidade que é a CBTE, que representa hoje o tiro esportivo olímpico. Inclusive, tivemos agora em Paris, num trabalho extraordinário do presidente Jodson, 3 atletas representando o Brasil no tiro esportivo com excelentes resultados. Então, eu sou completamente apaixonado pelo tiro esportivo. Temos também uma atuação lá em Brasília, muito incisiva, envolvendo também toda essa questão de legislação do tiro. Nós sofremos muito impacto por decisões políticas, né? Talvez até a gente possa aprofundar um pouco mais isso na continuidade, mas eu digo para você, o tiro entrou como algo que transformou a minha vida, me fez conhecer pessoas hoje em todos os estados brasileiros. Eu conheço clube de tiro em todos os estados, eu já viajei por conta do tiro, como já falei, para o mundo inteiro, e isso eu agradeço demais ao tiro esportivo que me impulsionou todas essas oportunidades. Você acabou de comentar exatamente isso que eu ia perguntar agora, sobre como você vê, sendo uma pessoa tão envolvida no tiro esportivo, essa questão do armamento e desarmamento, que é uma polêmica aqui no Brasil, e uma polêmica constante, principalmente em trocas de eleições, em partidos, e que muitas vezes os atletas do tiro esportivo, ou quem pratica, sofre um preconceito, e às vezes taxado como alguém que não é seguro para a sociedade, sendo que existe uma enorme separação entre o que é esportivo e o que não é. Então, qual é essa opinião como alguém envolvido nesse cenário? Eu vou usar um termo guarapuavano. Colocam os atletas do tiro no mesmo balaio que bandidos e psicopatas, infelizmente, né? Mas nós temos defendido com unhas e dentes o esporte do tiro, e principalmente tentando mostrar a toda a estrutura política governamental que regem as leis e também o executivo aqui no Brasil, em nível estadual e federal, que o tiro foi o esporte olímpico que trouxe a primeira medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, em 1920, com o militar do Exército e atleta do tiro brasileiro Guilherme Paraense, né? E vieram outras ainda medalhas naquela Olimpíada, além da medalha de ouro. Então,
podem falar o que quiser do tiro esportivo no Brasil, mas ninguém vai manchar a primeira medalha olímpica do esporte do Brasil foi o tiro esportivo. Então, baseado desde aquilo que enxergava Guilherme Paraense até aquilo que enxerga hoje as principais lideranças do tiro esportivo nacional, e lá se vão diversas entidades sérias que conduzem o esporte do tiro aqui no Brasil, eu digo a você e digo a quem nos assiste, nós não iremos desistir. Entra governo, sai governo, apertam-se um pouco as exigências da legislação, afrouxam um pouco as exigências da legislação, mas nós sempre estamos alerta para tentar fazer com que o esporte do tiro permaneça vivo. E nós temos feito isso com o apoio de alguns parlamentares que são simpatizantes ao esporte do tiro e que têm nos ajudado bastante lá em Brasília. Nós temos ido periodicamente representando as entidades, né? Nós somos um grupo hoje de 5 grandes entidades que consolidam o maior número de atletas no tiro no Brasil e temos tido uma aceitação e uma reciprocidade, inclusive pelo governo Lula, que tem escutado as nossas demandas. Nós temos, inclusive, agora na terça-feira da próxima semana, eu talvez dê uma divergência em relação à data que vai ao ar o programa, mas vai ser no dia, se não me falha a memória, no dia dessa semana, inclusive, dia 21 ou 22 de agosto, um dispositivo que está para ser aprovado lá no Senado que vai mudar um pouco a legislação do tiro esportivo no Brasil. E nós estamos trabalhando para isso. Eu sempre tive essa dúvida, acho que é a dúvida da maioria dos telespectadores, quais são os critérios, então, para ter a arma do tiro esportivo? Porque diferente de uma arma comum, que a gente sabe que no Brasil são várias regras, não é qualquer um que pode ter liberação do porte de arma, exceto policiais e agentes, né? Mas quais são esses critérios e como é que funciona para que a pessoa que pratica o tiro esportivo possa ter a arma regularizada? Eu acho que o primeiro esclarecimento que nós temos que fazer para quem nos assiste é que bandido não consegue se legalizar como atirador esportivo ou até mesmo como CAC, que é a sigla de caçador, atirador e colecionador, né? Por quê? Porque primeiro você tem que ter bons antecedentes criminais, ou seja, você não pode ter antecedentes criminais, não é nem o fato de ter bons antecedentes, você não pode ter antecedentes criminais, você tem que passar por um teste psicotécnico e psicológico que é muito, muito incisivo para que possa ser, o avaliador tenha certeza de que a pessoa ela tem uma condição psicológica adequada para poder portar uma arma de fogo, não é? E, acima de tudo, você tem que estar filiado a um clube de tiro e depois as entidades representativas como federações, confederações e ligas, para daí sim você poder se inscrever e começar a praticar, tanto na esfera de treinamentos, mas também em nível de competição, seja ele municipal, estadual, nacional ou internacional. E eu vou dizer para você, não é fácil. E também, para você obter uma autorização para a compra de arma de fogo, você tem que ter e cumprir uma série de requisitos junto ao Exército Brasileiro, né, ou junto à Polícia Federal, dependendo do tipo do atirador que você quer se tornar, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é algo que separa muito as pessoas que querem, de repente, comprar uma arma de fogo para utilizá-la para outros fins que não seja o fim da defesa, da proteção do patrimônio, da família e também do esporte do tiro. E quanto tempo mais ou menos leva para ter esse título e fazer toda essa parte de regularização desde o treinamento para se tornar um atirador de tiro esportivo profissional? Desde o dia que você toma a decisão de se tornar um atleta do tiro até você efetivamente começar a praticar, seja no teu clube, em nível de treinamento ou em nível de competição, depende muito do tempo que demora para a autorização da compra da arma de fogo, mas isso não acontece em menos de 6 meses. Demora bastante para que você possa obter todas as credenciais. Então, eu sempre digo que o atleta do tiro ele tem que exercitar muito a persistência e a resiliência, senão ele desiste no meio do caminho.
Não é fácil, né? Difícil. E falando em persistir e se tornar profissional, como estão os atletas aqui de Guarapuava? A gente falou que você é essa referência nacional ali, né? Mas como é que estão os atletas aqui de Guarapuava em nível local, estadual e nacional? Eles têm representatividade? Guarapuava sempre levou muita sorte, porque Guarapuava exerce uma hegemonia muito grande no tiro esportivo nacional há muitos anos, né? O Clube de Cassitira de Guarapuava foi fundado em 26 de junho de 1979. Recentemente nós completamos então o aniversário, agora no mês de junho, e desde lá tem revelado talentos e talentos muito diferenciados para o tiro ao prato olímpico e não olímpico do Brasil, né? E eu gosto muito de ressaltar que o trabalho que vem sendo feito pelo Clube de Cassitira de Guarapuava, atualmente na presidência do César Botim, do competente César Botim e de toda a sua diretoria, que tem dado suporte e sustentação para que nós possamos continuar, então, revelando esses talentos. E Guarapuava deu uma guinada já no ano de 2019, quando nós tivemos um atleta júnior brasileiro campeão mundial, que foi o Leonardo Gomes Lustosa. Ele foi campeão mundial na Itália, foi um título inédito para o tiro esportivo olímpico brasileiro, e inédito, inclusive, aqui para a América do Sul, né? Um atleta júnior conquistar um campeonato em nível mundial. E também nós precisamos destacar, hoje, grandes talentos júniores, além do Leonardo Gomes Lustosa, da atualidade, que estão se destacando demais. Nós temos o Hussein e o Hadi, que são atletas da família Darwish, né? O Hussein é filho do Abdu e da Mariane, e o Hadi, filho do José Arthur e da doutora Alissar, que são hoje atletas que, apesar de terem na faixa de 16 anos, eles competem já no adulto, em nível nacional, em todas as competições do Campeonato Brasileiro. Esses atletas estiveram recentemente disputando diversas competições na Europa e nos Emirados Árabes, e eu digo para você que são o futuro do tiro brasileiro. Hoje, os dois atletas que têm as maiores condições de medalhas no próximo ciclo olímpico que está se iniciando agora, depois das Olimpíadas de Paris, para o ciclo de Los Angeles 2028, é o Hussein e é o Hadi. Inclusive, o Hadi, agora no final do mês de agosto, está mudando para o norte da Itália. Ele vai morar ali nas proximidades da cidade de Verona, no norte da Itália, e ele vai estudar, vai fazer a faculdade lá de manhã e vai treinar todos os dias à tarde com o técnico da seleção italiana júnior. Então você imagine como que esse garoto vai ser muito bem preparado. O Hussein já fez camp trainings em diversos países da Europa. Recentemente ele ficou 2 meses treinando, ele foi representante do Brasil no PAN recentemente. Então, Guarapuava hoje é o maior celeiro de formação de talentos olímpicos para a reposição desses talentos no tiro esportivo nacional. Com muito orgulho. Eu digo a você que nos assiste, comece a acompanhar o tiro, que você vai ver que ainda vai levar muito alto o nome de Guarapuava em nível nacional e mundial. E atenção aos nomes citados, né? Porque provavelmente nós vamos ouvir falar muito Grave deles esses por nomes. aí, né? Leonardo Gomes Lustosa, Hussein Kliber Darwish e Hadi Darwish Gomes. São esses os nomes que, sem dúvida nenhuma, devem constar aí na lista dos grandes talentos do tiro olímpico brasileiro nos próximos anos. Assírio, nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, os seus ensinamentos, toda essa experiência, essa aula, né, que você trouxe para nós aqui sobre o tiro esportivo, e também agradecer a sua disposição em estar há tantos anos representando o Guarapuava nesse cenário nacional e contribuindo para levar esse esporte cada vez mais longe, inclusive buscando melhorias para ele aqui em Guarapuava e também no cenário nacional. Nós só podemos agradecer a vocês que tiveram essa coragem empreendedora de chamar os empresários aqui para bater um papo, para contar um pouco da sua experiência e, de certa forma, motivar, né, principalmente os jovens, com tantas histórias bonitas que vocês têm contado nesse Café com a SIG. Está de parabéns você, que já tem uma vasta experiência como jornalista,
E está de parabéns o nosso querido Claudinei Pereira, nosso grande presidente, toda a sua diretoria, todos os conselhos da entidade, que tem feito diferencial aqui na nossa comunidade e tem feito com que Guarapuava continue se destacando como uma das principais cidades no cenário paranaense e no cenário brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade, contem conosco quando quiser, a gente vem aqui bater mais um papo. Mais uma vez, obrigada, foi uma honra receber você e obrigada a você também que nos acompanha sempre, nos acompanhou até aqui. Os principais trechos desta conversa estarão no nosso Instagram, o @SigGuarapuava. Você também já está vendo o Instagram aqui do Assir, então siga ele também nas redes sociais. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar em todos os episódios e a gente se encontra na próxima sexta-feira. Um bom fim de semana e até lá. Tchau. Tchau, tchau.